Olá, alunos! Estamos iniciando a terceira semana. Semana esta inteiramente dedicada a esse tema, a equação de Schrödinger, a dedução dela, as aplicações, né, da equação de Schrödinger. Vamos discuti-la ao longo de 4 aulas e mais outras aulas depois. Porquanto a equação de Schrödinger é a equação fundamental da mecânica quântica. Antes da gente abordar a equação de Schrödinger, vamos falar de um tema que aparentemente não tem relação com esse, mas tem. Vamos falar da aproximação eiconal. A aproximação eiconal ela é muito útil e muito utilizada nas aplicações da ótica. A aproximação eiconal, por outro lado, é entendida como um limite da ótica física. Na ótica física, nós procuramos entender os fenômenos associados à luz a partir do conceito de campo elétrico, né? Superposição de campo elétrico, interferência de campos e assim por diante. A difração também, estamos falando aqui de superposição de campos, né? Ora, nesta aproximação, nós vamos admitir uma solução para o campo elétrico e o campo magnético, ambos sob essa forma aqui, né? O que seria o análogo ao estudo dos estados estacionários, né? Porque eu tenho uma solução aqui que depende do tempo sob essa forma aqui. E agora eu substituo nas equações de Maxwell, faço algumas aproximações, isso está em alguns bons livros, textos. E no final, veja que eu estou aqui interessado em determinar S de R, né? Porque é a função desconhecida ali. E essa função desconhecida, ela é determinada a partir dessa equação, né? A equação da eiconal, ou da aproximação eiconal, onde gradiente de S escalar gradiente de S é uma equação, né? Ao quadrado, então, gradiente de S ao quadrado é igual a N2. Mas quem é N2? N2 é o índice de refração do meio. Ela é boa para a gente estudar, então, a propagação, né? A propagação da luz, né? Quando o índice de refração varia, porque aí a luz se desvia. A luz se desvia. Se N aqui for uma constante, a gente pode provar, né, que a luz se propaga em linha reta, né? Ora, é muito útil, porque agora a gente pode analisar índice de refração que dependem da posição, né? E isso não é tão incomum na realidade. Muito bem. Então, essa é a equação fundamental, né, da ótica geométrica nessa formulação. Porque existem várias formulações da ótica geométrica, né? Essa aqui é a mais sofisticada, uma das mais sofisticadas na realidade, né? E quem é essa função S aqui, né? Essa função S, ela é conhecida como a função que descreve frentes de onda. S igual a uma constante, como S é função de R, S de R é igual a uma constante, isso, na verdade, descreve uma superfície, e essa superfície é a frente de onda. Então, aquela equação
né, anterior, né, ela, na verdade, é a equação para as frentes de onda, onde uma frente de onda é caracterizada por S de R igual a uma constante. Ah, mas e agora? Quem é gradiente de S? Para a gente entender isso, né, eu quero lembrar que o gradiente é sempre uma função perpendicular à superfície, por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto. Então, veja, o gradiente de S, né, é perpendicular, portanto, à superfície, e ele está associado, portanto, aos raios luminosos. Agora eu tenho uma coisa interessante, eu faço a transição, né, da ótica física, em termos de campos, para uma descrição na qual eu faço uso das frentes de ondas e os raios luminosos, nessa descrição, eles são sempre perpendiculares, né, às frentes de onda, né? De forma que aqui existe toda uma formulação, mas, de fato, não vale muito a pena, né? Porque em cada ponto eu posso criar um versor, né, perpendicular à superfície, fazendo, ou por meio dessa definição aqui, a gente, de fato, não vai muito longe nisso, porque é só para lembrar, né? Uma coisa que é interessante a respeito dessa formulação é que a diferença de caminhos ópticos, quando eu vou de um ponto A até um ponto B, é dado pela diferença dessas funções aqui, ou dessa função, a função calculada no ponto B menos a função calculada no ponto A. Temos, assim, uma formulação bastante complexa, muito interessante e de grandes aplicações em se tratando da ótica. É uma aproximação para a ótica física, onde somos levados, então, ao conceito de raios, mas agora definido de uma forma geométrica, na realidade, né? O conceito de raio luminoso. Aqui, o raio luminoso encontra uma definição bastante boa, no meu entendimento. Muito bem. Eis que, agora, vamos falar da formulação de Hamilton-Jacobi. Curioso. Essa é uma formulação que despertou muito interesse durante bastante tempo. Por quê? Ora só, eu consigo formular a mecânica, as leis da mecânica, fazendo uso de uma função. Na verdade, a função é conhecida como ação. A gente pode definir depois melhor, né, o que é a ação. É uma função de R e T. E olha só como agora eu posso formular as leis da mecânica em termos dessa grandeza física, S de RT. Se S de RT, eu vou admitir, né, que é dado por ET mais W de R, né, mais W de R, aqui não tem esse K, aqui na verdade, né, mais W de R. Então, aqui acontece uma coisa curiosa. Olha só, eu formulo a mecânica de uma maneira muito semelhante à formulação da ótica no contexto da aproximação eiconal. Olha só, igualzinho. Eu poderia simplesmente dizer que eu estou apenas substituindo o índice de refração por essa grandeza física que a gente já vai ver agora, né? Que é igual a 2m vezes e menos U de R. U de R aqui, eu quero lembrar, né, é a energia potencial, né, da partícula cujo movimento eu estou querendo descrever aqui. É muito interessante essa formulação, porque
ela, digamos assim, caminha para e passo com uma formulação da ótica geométrica. Basta substituir, né, n ao quadrado naquela equação, na aproximação iconal, por 2m vezes e menos u de r. Né? E agora existem várias coisas curiosas. Né? Por quê? O momento da partícula, né, o momento da partícula é o gradiente daquela função S. Ora só que coisa curiosa! Agora a gente poderia falar em frentes de onda, né? Sim, na mecânica clássica, né? Onde S de R seriam as frentes de onda. E a partícula, agora é a partícula, é a trajetória da partícula, ou seja, a trajetória da partícula, ela é perpendicular a essas funções, S. Tá vendo? Aqui eu tenho uma superfície S igual a constante, outra superfície S igual a constante, e agora a trajetória das partículas, elas são sempre perpendiculares às frentes de onda, e assim eu determino o P. Aí na apostila vocês vão encontrar um desenvolvimento que permite agora uma formulação, né, da mecânica e definir R como função do tempo e assim por diante. Né? Mas existe toda uma beleza nessa formulação. Não há tempo para a gente se ater, né, a essa formulação de Hamilton-Jacobi. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma equação para R, né? R agora como função de S, na verdade. Mas isso aqui é para quem quiser realmente se dedicar um pouco a essa formulação. Não é o caso aqui. Né? É que essa formulação foi essencial para Schrödinger, né, deduzir a equação dele. Schrödinger conhecia muito bem a formulação de Hamilton-Jacobi. Né? Não vamos, então, a esses detalhes, mas se pode chegar ao final e escrever, utilizando essa formulação, né? Por exemplo, a segunda lei de Newton. É uma formulação bem bonita mesmo. Né? Mas não vale a pena a gente trabalhar muito, né, essa formulação. Muito bem. Agora vamos à dedução da equação de Schrödinger, que é a equação para as ondas de matéria. Né? Aqui nós já estamos falando da mecânica ondulatória. O que nós vamos fazer aqui é a dedução feita por Schrödinger. Estamos aqui copiando, na realidade, o trabalho famoso dele, que lhe valeu depois o prêmio Nobel, claro. Né? Agora, a dedução não é muito rigorosa, mas o resultado está certo. Esse aqui é o fato. Porque a gente pode deduzir a equação de Schrödinger, é o que a gente vai fazer depois, utilizando um formalismo ultra sofisticado, né, da teoria quântica. Né? Muito bem. O Schrödinger sabia que o momento de uma partícula naquela formulação de Hamilton-Jacobi é dado por raiz quadrada de 2 vezes e menos u. Mas isso também se pode deduzir de outra forma. Né? Conservação de energia. Né? E também Schrödinger tinha conhecimento, claro, da proposta pioneira, né, de de Broglie, onde se procura associar um comprimento de onda ao momento, né, de uma partícula, 1 sobre P, 1 sobre lambda igual a P, e aqui eu tenho raiz quadrada, aliás, H cortado, não H cortado, né? H cortado. Então, ele tinha conhecimento e utilizou isso, na verdade. Né? Então, Schrödinger fez uso da proposta pioneira de de Broglie.
E agora vamos à dedução da equação de ondas dele. Né? Ora, Schrödinger começou com uma equação de onda normal. Aqui está. Para uma função psi, porque na realidade Schrödinger tinha a sua própria concepção sobre o que seria essa função psi. Né? Depois foi interpretada, né, como densidade de probabilidade, mas isso foi Bohr quem fez. De qualquer maneira, ele procurou uma função, né? Aliás, a solução para uma equação de ondas, aqui é o sinal menos, né? É a equação de ondas. E aí ele procurou uma solução sob esta forma. É isso que ele fez. Ora, em sendo assim, procurando uma solução sob esta forma, 1 sobre V2, D2 psi, D2 e D2, lembrando, não é, que ni vezes, que é a frequência, vezes o comprimento de onda, é igual à velocidade, ele deduziu e, veja, chegou a essa expressão aqui para a derivada segunda. Não é? O fato é que aqui eu tenho a velocidade. V é igual a ni vezes o comprimento de onda. Então, vamos continuar. Né? Veja, com aquela proposta, agora, olha só a forma daquela equação de ondas. Aqui está. Foi isso. Porque V2 é igual a ni2 vezes lambda 2. E um dos ni ao quadrado se cancela com aquele termo que está em cima. Ele chegou, então, a essa equação. E aí ele disse, mas vamos nos lembrar da proposta de de Broglie. Na proposta de de Broglie, a coisa seria bastante simples. Né? 1 sobre lambda é igual a 1 sobre raiz quadrada, e aqui eu tenho 1 sobre 2m vezes e menos u. Então, utilizando esta expressão, ele agora chegou a esta equação aqui, Eu agora, aqui eu tenho h sobre 2π, que é h cortado, portanto, esta equação de Schrödinger é a equação mais importante hoje entendida como sendo a equação, né, para soluções onde o sistema exibe uma energia bem definida, né, soluções de estados, né, estacionários da teoria quântica. Né. Aqui eu tenho o operador laplaciano, né, esse é fundamental aqui, d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2. Né? E a equação de Schrödinger, depois ele escreveu essa equação, né, envolvendo o tempo, é I vezes H cortado, né, ddt de psi zero. Esta é a equação de Schrödinger, esta aqui é a equação de Schrödinger dependente do tempo, e a anterior é a equação de Schrödinger para estados estacionários. Então, é uma equação para essa função psi de R. Né? Muito bem, aqui por alguma razão está faltando, né, um H cortado e aqui um DDT. Muito bem. Essa, então, é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Né? Essa equação é uma equação muito importante porque é a equação para as ondas de matéria. Né? É, portanto, a equação fundamental da mecânica ondulatória, onde agora eu vou fazer uso, né, de conceitos, né, da física ondulatória. E esta aqui é a equação de ondas de matéria. Né? A questão é quem é psi? Quem é psi? Hoje nós adotamos, né, a interpretação da Escola de Copenhague, onde psi é interpretado como uma amplitude de probabilidade.
Ou seja, a probabilidade de P de encontrar a partícula num ponto R do espaço no instante de tempo T, na realidade, aqui o que importa é um elementozinho de volume, um elementozinho de volume dV. A probabilidade de P infinitesimal, né, de encontrar a partícula neste ponto aqui caracterizado pelo vetor de posição R no instante de t, onde R aqui indica a posição de um elemento de volume. Então, dp é igual, veja, dp, que é a probabilidade, na verdade eu estou considerando um elemento de volume infinitesimal. Então, dp, né, é igual à densidade de probabilidade ao quadrado, né? Ou melhor, é o módulo de psi ao quadrado, e isso aqui é a densidade de probabilidade, né, vezes dV. Se o volume dV for grande, a probabilidade aumenta. Ora, o fato é que essa interpretação probabilística, ela indica que a probabilidade de você encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço é igual a 1. Isso é mais ou menos óbvio, né, do ponto de vista da interpretação probabilística. De forma que sempre a gente deve se lembrar, né, dessa condição de que a densidade de probabilidade, que é a probabilidade por unidade de volume, integrada sobre todo o volume, é igual a 1. E às vezes a gente precisa, em algumas soluções, de normalizar a função de onda. Normalizar a função de onda é encontrar certas constantes de tal forma a satisfazer a essa condição. Porque a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço é igual a 1. Ela existe, afinal de contas, né? Isso é basicamente dizer, essa partícula existe, né? Porque ela está em algum lugar ela está. Muito bem. É claro que isso leva a problemas de interpretação, como eu disse antes, né? Einstein, por exemplo, não gostava muito da ideia, especialmente à luz do princípio da superposição. Mas hoje é essa a interpretação que é aceita, né, para a função de onda, né? Que tipo de informação ela de fato dá, né? O fato é que a gente acaba, na teoria quântica, a gente acaba com esses conceitos aqui da teoria clássica, né? A partícula vai de um ponto A até um ponto B, por esse caminho, por aquele caminho, eu vou encontrá-la aqui, eu vou encontrá-la aqui. Não. Lá se foi o conceito de trajetória do ponto de vista da teoria quântica. O que a gente pode, na verdade, dizer é em que regiões é mais provável a gente encontrar a partícula. Por exemplo, nessa região mais escura é mais provável, né, porque isso tem a ver com o comportamento do módulo daquela função psi, né, ao quadrado. Aqui eu tenho duas regiões distintas, ela pode ser encontrada com maior probabilidade nessa região e nessa região. Ou nessa região, esse aqui é um exemplo, esse aqui é outro exemplo, ou nessa região. Exemplos, né? De forma que agora nós estamos falando de regiões do espaço onde eu tenha uma probabilidade maior, né, de encontrar uma partícula. A gente vai falar sobre isso depois, né? Especialmente quando a gente analisar o átomo de hidrogênio, né? De forma que a interpretação probabilística nunca permite dizer onde a partícula está, mas onde é mais provável você encontrá-la. Muito bem. De forma que as soluções, né, acabam exibindo esse tipo de comportamento aqui, onde
a função de onda depende do tempo, pode depender do tempo, ao passo que o módulo ao quadrado, né, da função de onda pode depender do tempo, como nesse caso, ou não, né? Mas aqui você já vê que você tem uma probabilidade maior de encontrar a partícula em algumas regiões, como esta aqui e esta aqui, né? É isso, essa é a interpretação, então, probabilística, né? Uma coisa importante que a gente quer destacar aqui é a equação da continuidade, né? Isso quer dizer o seguinte: a probabilidade de você encontrar uma partícula dentro dessa região esférica pode variar com o tempo. Isso porque existe uma certa probabilidade, né, da partícula sair, claro, de forma que, claro, a probabilidade de encontrá-la aqui dentro, mais a probabilidade de encontrá-la fora é igual a 1. É isto. É isso que diz a equação da continuidade. Então, se eu procurar uma solução sob esta forma aqui, eu defino um vetor, né, densidade de corrente de probabilidade, né, J, definido como ρ. ρ é o módulo dessa função aqui, que é a densidade de probabilidade, vezes o que seria o análogo, da velocidade no caso clássico, gradiente de S dividido por m. E a equação da continuidade, para assegurar que a soma das probabilidades dela estar dentro e dela estar fora é igual a 1, ela é regida, né, por esta equação aqui, que é a equação da continuidade. Portanto, a probabilidade por unidade de tempo de você encontrar a partícula num determinado volume, né, ela é igual, aqui na verdade também está faltando um menos, é igual a menos, né, menos o fluxo do vetor densidade de corrente através da superfície, porque ele vai dar uma razão por unidade de tempo de variação da probabilidade de se encontrar partícula fora do volume V. O divergente de V, aqui eu usei o teorema de Gauss, e o divergente de V tem essa expressão aqui. Divergente de V igual a djx dx mais djy dy mais djz dv. Finalmente, quero chamar a atenção que o limite clássico formal, né, na verdade, pode ser obtido a partir daquela expressão e quando eu tomo o limite quando h cortado tende a zero. Uma outra forma de analisar o limite clássico da função de onda, a gente vai ver isso, né, é considerando o limite onde ρ de RT, quando n tende a infinito, é igual a ρ0. ρ0 é uma constante. A gente vai fazer uso dessa forma da função de onda quando a gente analisar, né, o limite ou aproximação semiclássica. Então, vamos deixar isso para depois.